Alberto Caeiro, se eu morrer novo. Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que tem os meus versos em letra impressa, peço que, se quiserem ralar por minha causa, que não se ralem. Se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza, se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força, nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouçam isto: nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil como o sol e a água, de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. Não desejei senão estar ao sol ou à chuva. Ao sol, quando havia sol, e à chuva, quando estava chovendo, e nunca há outra coisa. Sentir calor e frio e vento, e não ir mais longe. Uma vez amei. Julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão, porque não tinha que ser. Consolei-me voltando ao sol e à chuva, e sentando-me outra vez à porta de casa. Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados como para os que o não são. Sentir é estar distraído. 7/11/1915. Alberto Caeiro. Fernando Pessoa. Esse é o heterônimo dele, Alberto Caeiro. Para fazer um paralelo com outras pessoas do Fernando Pessoa. Quero também mandar um abraço para o meu amigo Cleverson Luiz Dias, que foi na conversa com ele hoje, falando sobre poesia, que me inspirou a gravar esse poema. Nesse poema eu quero falar algumas coisas que eu acho muito bacanas, assim como no livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas, vou começar pelo final. Sentir é estar distraído. O que essa frase significa para você? Sentir é estar distraído. Para sentir as coisas, não devemos estar atento. Acho isso bem bacana. Aí eu queria saber o que significa para você essa reflexão. Sentir é estar distraído. Sobre a religião. Faço parte de uma religião universal que só os homens não têm. Sempre que me perguntam qual a minha religião, eu uso essa resposta. Mas uso essa resposta com o argumento de que faço parte da religião das plantas, das formigas, dos animais, da água, do ar, de uma religião onde Deus se preocupa com tudo isso e não somente com os homens e com as vontades dos homens. Então, uma religião que se preocupa com o nível saudável de oxigênio para as plantas ou o nível de salubridade para as águas dos rios. Isso, para mim, é o que faz sentido. Se eu morrer, né? Se quiser ralar sobre o meu caixão, acho que é alguma coisa assim, que não se ralem, se assim aconteceu, assim está certo. E esse é o Alberto Caeiro, né? A voz do Caeiro. Mas vem com aquela intenção de aceitar a realidade. Tem um outro poema do Fernando Pessoa, se eu não me engano, não me lembro qual o poema dele, mas então, veja só o que ele falou nesse. Se quiser ralar por minha causa, que não se ralem, se assim aconteceu, assim está certo. Aí tem um outro
um poema do Fernando Pessoa, e eu acho que é do Fernando Pessoa mesmo, não posso me lembrar qual poema de cabeça, mas ele fala assim: gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo, e gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse. Então, consegue entender esse propósito da aceitação com a realidade e viver nisso em harmonia e aceitar o que acontece, porque é o que acontece, você aceite ou não. Nunca fui senão uma criança, o que ele fala, né? Aí também faço um paralelo com o... Como é? Guardador de rebanho, né? Que ele vem falar de Jesus Cristo, que era a criança gentil. Então ele sempre traz essa criança pura, essa criança verdadeira. E aí voltando aí também ao guardador de rebanhos, um paralelo. O guardador de rebanhos é Fernando Pessoa, como Fernando Pessoa mesmo, e aí esse é Alberto Caeiro, um dos heterônimos. E aqui nesse ele fala assim: desejei estar ao sol quando havia sol e a chuva quando estava chovendo. E no guardador de rebanhos ele fala: saúdo a todos que me lerem e desejo-lhes sol e chuva quando a chuva é necessária. Ao verde, o verde das plantas, quando ele comenta: e sentando-me outra vez na porta de casa, os campos afinal não são tão verdes para os que são amados como para os que o não são. Nossa, essa parte assim é muito forte, porque uma pessoa que é amada, uma pessoa que tem um relacionamento, ela dedica uma porcentagem do seu raciocínio ao bem amado, à pessoa amada, ao seu cônjuge, e uma pequena porcentagem à natureza que ela está vendo diante de si. E aí quem não é amado, quem está totalmente livre, quem não tem o pensamento preso em ninguém, e olha para o campo e vê simplesmente o campo e percebe todas as nuances dos verdes e todo o resplendor da natureza. E aí, acredito que em uma reflexão semelhante a essa que ele quis dizer isso. Eu digo isso porque eu encontro vários pontos semelhantes, mesmo que digam ou que ele tenha tentado sustentar uma diversidade nos seus heterônimos, que ele fez muito bem, não estou dizendo o contrário, mas mesmo assim ainda tinha alguns pontos que era dele, assim, que ele levava para todos os heterônimos, ou para a maioria deles. E dá para perceber isso para quem lê e relê, ou não as palavras e às vezes a intenção. Há muitos outros pontos nesse poema bacanas para a gente refletir, mas o que eu quero apresentar somente nesse momento é isso.